Olha, para ser sincera com você, quando eu fui convidada a primeira vez, eu fui convidada assim, de tanta surpresa, porque eu nunca esperava que eu pudesse estar pregando o evangelho na Europa e ao lado de homens tão conhecidos e com uma quilometragem muito alta no reino de Deus. Eu creio que eu me senti meio como Timóteo, quando lá em Listra foi trazido para o ministério de Paulo. Porque eu vim para a Europa a convite do programa do Billy Graham. O pastor Billy Graham, ele recebeu uma visão de Deus sobre avivamento na Europa e ele quis começar pelo Reino Unido. Então, foi quando morreu o secretário dele e o filho dele assumiu o lugar. Ele instalou o escritório dele em Londres, ali em Waterloo Bridge, e dali, então, ele convidou preletores, um de cada continente. Você pode imaginar quem foi chamado da América do Sul? Aí ficou pronto aquele versículo. Deus escolhe as coisas loucas do mundo. Me escolheu. E eu vim, e naquela época nós pregamos, era John Stott, era Edmeia Williams, Billy Graham, Campbell McAlpine, John Sutton, essa gente. E eu fiquei durante 3 meses pregando no programa de Billy Graham, que era um programa chamado JIM, Jesus in Me. E eu preguei na Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Escócia. Tinha dias de eu pregar 5 vezes. Eram universidades, eram escolas, eram igrejas, era na BBC de Londres, na BBC de Belfast. Então, foi um tempo assim muito intenso em que eu participei desse programa. Para mim, cada dia mais eu percebo que Deus me jogou naquele mar de conhecimento, de pessoas sérias, de homens que podiam me dar aquela abertura, porque eu tinha recém ficado viúva. Eu fiquei viúva em 1990 e já em 94 eu estava num lugar que só Deus podia me botar, porque ninguém conhecia Edmeia. Então, foi Deus que me botou. Então, desde este momento, eu fico pensando que nós saímos, o meu ministério é assim mais de... não é uma semeadura. Eu vou regando a semente que foi plantada. Não é? Então, como a Bíblia diz, um semeia, outro rega, outro vai colher, mas quem dá o crescimento é Deus. Então, eu percebi este campo missionário na Europa. Para mim, era difícil imaginar que a Europa precisava tanto. Eu tomei conhecimento naquela época e aprendi que a necessidade na Europa é uma necessidade sofisticada, mas ainda é uma necessidade. Por isso, é uma alegria tão grande ver aqui neste continente tantas mulheres empenhadas, porque eu creio que a mulher traz o seu ventre, ela traz o seu coração, ela traz os seus seios e ela traz também a sua boca. E como Deus usa isso, tudo o que Ele nos deu, para anunciar este evangelho com esta voz fina, com esse rosto sem barba, com esse jeito específico que nós temos de ser. Então, eu fico muito feliz de participar deste momento da Igreja de Deus com vocês aqui na Europa.